um momento único e marcante na Idade Média. No vídeo de hoje nós vamos estar estudando um período de conflito, sangue derramado e mudanças importantes na religião, economia e sociedade. Um dos períodos que as pessoas gostam de estudar e aprender e os mistérios que se surgiram sobre isso. Hoje estaremos falando do combate que envolveu o Ocidente e o Oriente numa famosa Guerra Santa. Hoje estaremos falando sobre as Cruzadas. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E antes de eu passar o recado, só uma coisinha que eu queria falar a vocês. Estão se cuidando nessa quarentena? Galera, se cuidem, por favor. Eu sei que estamos passando por um período muito difícil no mundo, mas todo cuidado é necessário. Por isso, chegou da rua, teve que resolver alguma coisa na rua, lave as mãos. Se for possível, não saia de casa. Todo cuidado é pouco, ok? Todos contra o coronavírus. Maravilha? Vamos lá. Galera, eu gostaria de já pedir a você, vai deixando aquele like bonito aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Vem fazer parte de um dos melhores canais do YouTube sobre história e as atualidades que você consegue encontrar nessa plataforma. E outra coisa, ativa o sininho da notificação para quando sair vídeo novo, você poder receber. Maravilha? Vídeo aqui toda quarta e sexta. Bom, pessoal, quando nós falamos sobre a Idade Média, nós lembramos de diversos fatores, como, por exemplo, o feudalismo, aquele famoso triângulo de vida onde você tinha o clero, a nobreza e o povão. Isso marca a Idade Média, é verdade. Outro fator que nós lembramos da Idade Média é a famosa peste negra, que matou gente pra caramba na Europa e marcou a vida do homem europeu. Mas um fato também que ocorreu na Europa e marcou muito, na verdade pode ser considerado um marco muito grande na Idade Média, porque meio que através dele vai ocorrer determinadas mudanças no regime feudal, vão ser as cruzadas. As cruzadas vão ser expedições de caráter militar, religioso, econômico. Porque muita gente olha as cruzadas e pensa que a maior ideologia por trás das cruzadas, a maior ação que existia, era simplesmente o cunho religioso. Porque, para quem não sabe, as cruzadas foram movimentos incitados pela Igreja Católica contra os hereges na tentativa de retomar a Cidade Santa, ou seja, Jerusalém. Tanto que você deve estar se perguntando, professor, por que o nome Cruzadas? Eu já vou te responder. O nome Cruzadas advém da vestimenta marcada pela cruz de Cristo na roupa dos cavaleiros que iam lutar nas cruzadas. As cruzadas atraíram diversas pessoas, principalmente os nobres, que eram voltados para a guerra. Só que muitas pessoas de outras classes também participaram. Como, por exemplo, nós tivemos a Cruzada dos Mendigos, ou uma cruzada popular, onde pessoas simples, lideradas por um monge chamado Monge Pedro, foram até o Oriente Médio e foram massacrados. Só que teve um detalhe também, galera, a respeito disso. As cruzadas, elas vão advir de uma situação complicada no Oriente pelo seguinte. Nós sabemos que o Oriente Médio ele é marcado pela presença do islamismo. Nós vamos ter muçulmanos. E muitos cristãos, até mesmo antes da Idade Média, muitos cristãos vão visitar, até durante esse período mesmo da Idade Média, vão visitar os locais santos em Jerusalém, como, por exemplo, o Gólgota, o Santo Sepulcro, onde a tradição vai dizer que Jesus fora sepultado e tudo mais. Só que vai chegar em Jerusalém muçulmanos advindos da Turquia, ou seja, muçulmanos que eram turcos, e os mesmos vão começar a perseguir os peregrinos cristãos que vinham para Jerusalém, para visitar esses locais, vão acabar matando o cristão, escravizando e tudo mais. Então, a Europa, incitada pelo Papa Urbano II, em um concílio,
ele vai, através de seu discurso, motivar a cristandade e os demais europeus a irem contra os turcos, ou seja, ir contra os mouros ou muçulmanos, para tomarem de volta a cidade de Jerusalém. Ou seja, através disso, nós vamos ter o início, a primeira cruzada. A primeira cruzada ela vai ter um êxito muito grande. Vão ter ganhos e tudo mais. Só que não vai durar muito tempo. Porque, entenda, as cruzadas eram marcadas da seguinte maneira. Os cristãos vinham, atacavam e, dependendo do desempenho da batalha, eles poderiam ganhar. Só que poderia se passar 10, 20 anos, os muçulmanos atacavam novamente e tomavam a cidade de Jerusalém. E é o que aconteceu. Tanto que nós tivemos um total de 8 cruzadas. E as cruzadas vão durar ali por volta do século XI ao século XIII depois de Cristo. E eu não vou falar de todas as cruzadas, ok? Eu posso até deixar na legenda aí, mas eu vou focar nas principais aqui para vocês compreenderem algumas coisas. Na primeira cruzada, como eu falei, teve aquele sucesso todo, mas ao que parece, 10, 20 anos depois, os muçulmanos tomaram de novo a cidade de Jerusalém. E vem então a segunda cruzada, feita por alguns nobres e imperadores, e não teve sucesso. A terceira cruzada, ela vai ser conhecida como a Cruzada dos Reis, porque nela, ela tem uma marcação muito importante, eu gostaria de focar nela, aonde nós vamos ter os 3 principais reis da Europa, que vai ser o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, o rei da França, Filipe Augusto, e o rei do Sacro Império Germânico, que vai ser Barbarossa. Esses 3 reis vão lutar nas cruzadas, entretanto não vão ter um êxito militar, ou seja, eles não vão ter um ganho muito grande no combate, mas eles vão conseguir adquirir acordos para que os cristãos conseguissem ir à cidade de Jerusalém e não ser turbados. Tanto que nesse período, quem governava Jerusalém era Saladino, um dos maiores sultões do Oriente Médio. E diz até mesmo uma história que Saladino, ele recebeu uma proposta de Ricardo Coração de Leão, uma proposta entre aspas, dizendo assim, olha, se você não libertar Jerusalém, eu vou matar todas essas pessoas. E Saladino falou, não, mentira, você não vai matar mulheres e crianças. Ricardo olhou para ele, você quer apostar? E mandou executar todos os muçulmanos presos. E Saladino tomou aquele baque, até mesmo disse assim, olha, realmente você tem um coração de um leão. Por isso essa nomenclatura aplicada a Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. E entre os fatores que aconteceram, nós tivemos cruzadas onde homens foram tentar lutar, mas não tiveram êxito. Você vai ter cruzadas incitadas por comerciantes, porque, gente, entenda, a partir do momento que o homem europeu consegue entrar no Oriente Médio, ele consegue também ter acesso aos mares do Oriente, ou seja, o comércio melhora, tanto que cidades italianas como Veneza e Gênova vão incitar essas cruzadas para que conseguissem rotas comerciais. Tanto que, se você não assistiu, tem um vídeo das grandes navegações mostrando como se iniciou tudo isso. Eu vou deixar aí no card para você assistir depois. Então o que acontece? Vão acontecer essas 8 cruzadas. Só que tem um detalhe. Nem todas as cruzadas foram efetuadas para ir para o Oriente Médio. Não. Algumas cruzadas foram feitas também em algumas regiões do Oriente, como, por exemplo, Constantinopla. Porque o que aconteceu no ano 1000 na Igreja Católica? Ao que parece, no ano 1000, vai ocorrer o grande cisma. O que foi o grande cisma? Eu posso até detalhar ele depois num vídeo à parte. Eu vou falar rapidamente. O grande cisma foi quando a Igreja Católica ela se dividiu em a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, ou seja, o catolicismo romano no Ocidente e o catolicismo grego no Oriente, por causa de ideologias que não estavam se batendo. Tanto que o patriarca grego, ele excomunga o Papa romano e o Papa excomunga o patriarca grego. Então, há essa separação. E a intenção da Igreja Católica, até mesmo dentro das cruzadas, era unificar a cristandade. E também houve outra cruzada que fora contra os cátaros. Os cátaros, eles tinham uma doutrina de fé que dizia que havia 2 deuses, ou seja, o Deus do bem e o Deus do mal. Claro que isso era visto como heresia. Por isso, a Igreja Católica,
montou mais uma cruzada para ir contra esses hereges. Ou seja, nós podemos ter a conclusão de que as cruzadas movimentaram muito a questão de luta contra os hereges na questão religiosa. Na questão comercial, pode-se dizer que foi algo voltado à busca de novos locais para se comercializar. E para os nobres seriam novas terras e tudo mais. Só que as cruzadas, em geral, não obteve um sucesso pleno. Na verdade, não teve sucesso nenhum. Pelo contrário, você vai ter ali a crise do sistema feudal. Porque nós vamos ter uma quantidade de pessoas crescendo na Europa, tudo mais, nascendo, muitos nobres indo para a cruzada, morrendo, não deixando herdeiro e a terra ficando abandonada, e o servo que vivia sobre o jugo do senhor, ele vai olhar para um lado e olhar para o outro, já que meu senhor não está aí, eu vou embora, e vai abandonar o feudo. E tudo isso você vai ter essa movimentação que vai mexer até mesmo com o poder da igreja, porque a igreja trazia aquela ideia. Se você for para a cruzada, você terá os seus pecados perdoados. E vão começar a surgir assim até mesmo algumas ideias se contrapondo à ideia da Igreja Católica, como, por exemplo, a centralização do poder dos monarcas, porque até então os monarcas não tinham tanto poder. Quem dominava plenamente a Europa era a Igreja Católica. E uma vez que começa a questão das cruzadas e esses países vão começar a ter os reis comandando os exércitos, essa união dos países, você vai ter uma centralização do poder do monarca e um pouco, e não muita, mas pouca diminuição do poder da igreja. Ou seja, as consequências que literalmente as cruzadas vão trazer pro feudalismo, para a Idade Média, vai ser literalmente um começo da Idade Moderna. Por isso, nós podemos dizer que as cruzadas literalmente arrasaram com a Idade Média. E uma das coisas também a se trazer sobre curiosidade vão ser as histórias que vão surgir nesse período, como, por exemplo, a busca pela lança que feriu a Jesus, o Santo Graal, que era uma história que já existia na época, desde a época da literatura envolvida Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu tenho um vídeo sobre isso também, só você buscar aqui que você vai achar, vou ver se eu coloco aqui no card. Então, galera, podemos concluir dizendo que as cruzadas foi um movimento que modificou a história da Europa para sempre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar aquele like, que é muito importante aqui para o canal. Por favor, se inscreve aqui no canal, indica para os amigos, vão viralizar esse vídeo, vão bater lá uma meta de 1000 likes, 1000 likes nesse vídeo. Eu sei que você consegue. Indica para o amigo, indica para o cachorro, papagaio, todo mundo, vamos estudar. Tá todo mundo em casa de quarentena. Vamos aproveitar esse momento, ok? Nos segue também lá nas nossas redes sociais, lá você consegue falar comigo, lá no Instagram, aqui da página, aqui do canal, eu estou colocando mais novidades, matérias que você consegue estudar e se preparar para concurso. O canal também tem um podcast, galera. Vai lá, nos escuta, a 3ª temporada está em produção. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui, pelo amor de Deus, se cuidem, lavem as mãos e tenham cuidado redobrado. Nós vamos passar por essa tempestade. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.